Fala galera, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Como alguns já conhecem, meu nome é Rodrigo. Quem puder já deixar o like, se inscrever no canal aí é importante para ajudar no engajamento. Galera, passando aí para bater um papo aí, né? Final de semana temos amanhã um jogo, Vasco-Corinthians. E aí já li algumas notícias aí que talvez possa ser poupado o Coutinho, possa ser poupado o Paulinho. E mais uma vez já estamos naquela mescla, né? Naquela dúvida, time titular, time misto, time reserva. Eu vou dar a minha opinião, vocês podem dar de vocês aí embaixo nos comentários, fiquem à vontade. Botando no papel lá, quando a gente risca o início do campeonato, Corinthians e Vasco fora de casa. O que a gente imagina no atual momento do Vasco hoje? Poxa, o Vasco vai perder o jogo, uma derrota. Se der tudo certo, um empate, muito improvável, uma vitória, com dor no coração, que a gente tem que falar isso, mas a gente tem que encarar a realidade, né? Então, assim, seria já interessante mesclar o time, tirar o Paulinho, colocar o Jair ou o Tietê, tirar o Coutinho, colocar o Paê, de repente dar uma segurada no Maurício Lemos e entrar com o Lucas Oliveira, que fez alguns bons jogos no campeonato estadual, dar uma segurada no Paulo Henrique, colocar o Puma. O que vocês acham? O que seria a opção de vocês? Ou entra todo mundo que jogou contra o Santos, que jogou contra o Melgar, entra com a galera aí toda para esse jogo de amanhã, às 6h30, né? Não, pelo que eu vi, não tem transmissão do Premier, acho que é a Amazon Prime, né? Inclusive com o Galvão Bueno narrando o jogo. O que vocês estão pensando desse confronto de amanhã? Eu colocaria um time misto, tá? Ainda mais daria uma prioridade à Sul-Americana. Ainda mais com o que aconteceu ontem. Apesar do nosso resultado de 1-1 com o Melgar, ontem teve um empate do Lanús com o time lá, o Porto Cabedelo, né? Não sei muito pronunciar o nome. Então acabou que embolou o grupo todo. Então, assim, o Vasco jogando em casa, tem tudo para vencer. E aí, no mínimo, ficar junto ali na liderança, se houver um vencedor no jogo no outro confronto, que vai ser entre Lanús e Melgar. Então eu tô... Isso aí vai depender muito do que o treinador optar. Muito legal também a gente falar, né, do Philippe Coutinho. Ele foi muito elogiado no jornal AS da Espanha, né, com relação à temporada que eles vêm iniciando, com 12 jogos, já 5 gols marcados, algumas assistências. Então, assim, será que ele realmente está entrando em forma? Será que seria bom, não seria bom poupar ele amanhã para dar uma segurada, para que ele possa entrar bem na terça-feira? Até porque o jogo é muito em cima, amanhã é sábado, 6h30, volta para o Rio domingo, ou amanhã mesmo deve voltar, domingo deve já ter aquele recondicionamento físico, segunda deve ter alguma coisa de treino, já viaja, já fica pro hotel, né? Já vai pro hotel se concentrar. Então, assim, eu acho que de repente seria bom dar uma segurada no Coutinho nesse quesito. Galera, mudando um pouco de assunto, falando aí dessa polêmica do jogo entre o Vasco e o rival, né? Que o Vasco quer jogar em São Januário, mas parece que a Polícia Militar já deu a negativa, a CBS parece que também deu a negativa. E aí como que vai ficar o Vasco? Porque parece que o Maracanã tem um evento no dia do jogo, né? E engraçado que a dupla Fla-Flu afirmaram que o Vasco queria pegar o Maracanã para fazer evento. E parece que vai ter um evento. No estádio do Botafogo parece que também tem um show. E aí o Vasco já perdeu o prazo para mudar o jogo para outro estado. Então o que o Vasco faz? Vai jogar em Volta Redonda? Vai fazer o quê? Então eu acho que o Vasco no mínimo teria que pedir para adiar esse jogo, né? E marcar futuramente para o Nilton Santos. Eu acho que no Maracanã eu acho que não vai rolar, porque o Pedrinho realmente e a maioria da torcida do Vasco não é a favor de jogar no Maracanã quando o mando de campo é do Vasco. Até porque o Vasco tem muita dificuldade para jogar no Maracanã quando pede, né? Tem que ter justiça, essas coisas. Aí quando
quando é interesse do rival, o Maracanã está disponível para o Vasco jogar. Então, eu acredito que... Eu acho que a melhor opção seria, apesar da falta de datas, né, calendário muito apertado, seria interessante tentar transferir esse jogo para que o Vasco possa jogar no Rio de Janeiro. No caso, no Newton Santos. Muito complicada essa situação, mas espero que seja resolvido da melhor maneira para que o Vasco não seja prejudicado e mantenha e faça valer o seu mando de campo quando assim for o seu direito, né? Então, galera, é isso aí. Deixar um abraço. De repente eu passo aí amanhã para falar um pouquinho mais das escalações de Vasco e Corinthians. Vamos torcer. Jogo difícil, jogo duro, mas vamos confiar. Quando a Cruz de Malta entra em campo, a gente precisa confiar. Já tivemos times muito piores, né? Nesses últimos anos a gente acreditou. Não temos nenhuma seleção, mas eu acho que nós temos jogadores competitivos, jogadores que podem desequilibrar, como foi o Coutinho contra o Melgar, um golaço e uma assistência primorosa para o gol do Verratti. Então acho que quem sabe a gente consegue num lance assim fazer um gol e segurar o jogo, que é o estilo do nosso treinador, apesar de eu não gostar. E não tem dado muito certo, né? O Vasco tem tomado alguns gols, seja de bobeira, como foi contra o Santos, ou sejam 3 gols de bola de cabeça, como foi lá contra o Melgar. Vamos ver se ele não vai ter muito tempo de fazer nada, porque o time viajou para São Paulo, não vai nem treinar. Então vamos ver, espero que ele coloque um time minimamente organizado, para que o Vasco possa fazer um bom jogo contra o Corinthians. Galera, obrigado, peço aí para se inscrever no canal, compartilhar. Fico muito agradecido, o pessoal está entrando aí, está dando uma força, o canal já está com quase 500 inscritos nesse início aí de projeto, e saudações vascaínas.